Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque final de semana, o último jogo da temporada, o último jogo do Campeonato Brasileiro, finalmente está terminando esse campeonato, está terminando essa temporada, já estamos garantidos na Série A, precisamos ainda correr atrás da Sul-Americana, tem tudo isso que envolve essa partida, mas principalmente vai ser a despedida do nosso eterno capitão, a despedida de Pedro Jeromel. O Grêmio está planejando uma série de homenagens ao nosso eterno capitão, tá? O Jeromel, ele marcou a história do Grêmio, não? Ele está na história do Grêmio, não adianta. O que ele construiu, o tempo que ele esteve aqui, os títulos que ele venceu, tem a história do rebaixamento, tem, mas não ofuscou. Não ofuscou. Jeromel é muito grande, com toda certeza, marcou a história do Grêmio e essa simbologia toda que estará presente no próximo domingo, na despedida do nosso eterno capitão. O Grêmio preparou uma série de homenagens para essa partida. Os torcedores, já na entrada para a arena, ali na esplanada, em frente à Grêmio Mania, já vão poder pegar máscaras, braçadeiras de capitão, adesivos. São 30 mil máscaras com o rosto do Jeromel que estarão ali para a torcida, 9 mil braçadeiras de capitão, 3 mil adesivos, tudo isso para fazer uma festa muito bonita para o nosso eterno capitão. O Grêmio ainda soltou um comunicado convidando, chamando o torcedor a permanecer na arena após a partida, porque ainda acontecerão algumas homenagens depois do jogo do Grêmio contra o Corinthians. Então, se tu vai para a arena, vai, comemora. Se Deus quiser a vitória do Tricolor, a gente permanecendo na zona de classificação para a Sul-Americana, mas fazendo essa homenagem também maravilhosa ao Jeromel, porque ele merece. Falando sobre esse jogo, gurizada, a gente tem que conversar sobre algumas situações. A primeira delas é a mudança no time. O Grêmio vai ter que mudar, o Renato vai ter que mudar a equipe para esse confronto. A primeira mudança é óbvia, né? A saída do Rodrigo Caio para a entrada do Jeromel é a grande tendência para essa partida, pro Jeromel fazer o seu último jogo. Uma outra situação que é colocada também, e essa é certa, são duas certas na verdade. O Marquezin não atua contra o Corinthians. Isso porque ele saiu do jogo contra o Vitória por conta de um choque de cabeça e ali entrou o protocolo de concussão, onde ele precisa ficar 6 dias sem atuar. Então não vai bater os 6 dias, não atua mais em 2024. Hoje pela manhã o Grêmio soltou um comunicado em relação à situação do Aravena. O jogador teve uma lesão grau 1 no adutor da coxa e fica de fora dessa partida e não atua mais na temporada também. Ou seja, são 3 mudanças que o Renato fará na equipe para o confronto contra o Corinthians no próximo domingo às 4 da tarde. Lembrando que toda a rodada acontecerá no mesmo horário, no mesmo dia, porque é a partida de encerramento. Jogo que o Grêmio vai ter um tabu para quebrar. Isso porque o Grêmio não ganha do Corinthians desde o dia 2 de dezembro de 2018. 2 de dezembro de 2018. De lá para cá foram 11 partidas, 9 empates e 2 derrotas. Complicado, né? Contra o Corinthians, 11 partidas, 9 empates, 2 derrotas, 2 de dezembro de 2018, a nossa última vitória contra o time paulista. Gurizada, eu quero avançar com vocês para a gente falar sobre a situação de Renato. Essa é uma situação importante que a gente precisa conversar aqui, porque a partir desse jogo nós já teremos, quem sabe, uma decisão já na coletiva. Quem sabe o presidente chegue, sente, fale, decidimos, Renato fica, Renato não fica. Ou o próprio Renato dizendo, não vou ficar, ou vou permanecer. Enfim, alguma coisa tem que ser definida. De repente até o jogo e aí na coletiva isso pode acontecer? Dificilmente, mas pode acontecer. Vai acontecer depois? Acredito que seja muito provavelmente, tá? Seja pela saída ou pela permanência. Mas o fato é que essa reunião vai acontecer e precisa acontecer o quanto antes. A informação que chega agora do nosso colega Rafael Pfeiffer, repórter da Rádio Guaíba, muito bem informado sobre o Grêmio, inclusive, é de que o Guerra não está tão disposto a ouvir o seu conselho de administração,
que hoje, em maior parte, é contra a permanência do Renato. Vamos colocar assim. Diogo, é o total do conselho que não quer mais o Renato? Não, não é o total. Mas a maioria não quer mais a continuidade do Renato por tudo que vem acontecendo nos últimos tempos. Agora, o que o Pfeiffer está trazendo é que o Guerra não está tão disposto a ouvir o conselho de administração, não. O Guerra entende que a permanência do Renato, ela é sim muito bem avaliada, na opinião do presidente. Por quê? São duas questões que o Guerra coloca nessa balança aí. A primeira delas, o calendário para 2025. Um calendário muito grande, maior, muito maior do que o que vinha sendo trabalhado. Um calendário que vai começar logo em seguida da virada do ano. Um campeonato brasileiro que vai começar em março. Uma parada que vai ter ali no meio da temporada por conta do Mundial, mas também que vai se estender até o dia 21 de dezembro de 2025. Então, muito por conta dessa falta de tempo, procurar, encontrar, trazer um novo técnico, adaptar, conhecer elenco e ir atrás de contratações seria um ponto. Uma outra situação, o octa do Campeonato Gaúcho. O presidente Alberto Guerra tem plena confiança de que o Renato é o cara para ganhar esse octa. Porque ele está na aldeia, já conhece como funciona o campeonato, conhece os detalhes do campeonato. Bom, são situações que pesam a favor da permanência do Renato para o presidente Alberto Guerra. Diogo, ele vai permanecer? Essa é a pergunta de milhões. Porque a saída do Renato, que estava praticamente certa há cerca de 2, 4, 5 dias atrás, parece que já não está tão certa assim. E o Renato parece que pode sim ficar para 2025 e renovar o seu contrato. O Eduardo Magriço, ele compõe o conselho de administração do Grêmio, ele é vice-presidente, ele chegou a conversar com o JB Filho mais cedo e disse que o conselho não participa dessa decisão, que não fala sobre a permanência do Renato ou a saída do Renato, a contratação de fulano ou de ciclano. Bom, a gente respeita, eu trago o lado dele porque eu preciso trazer os dois lados da informação, mas eu vou trazer uma opinião, tá? O conselho de administração, o próprio nome já diz, ajuda a administrar. Conselho de administração. Toda semana, toda segunda-feira, é feita uma reunião para discutir a situação do clube. Seja tomada de decisões com jogadores, com o próprio Renato, com futebol, ou seja, questões de arena, enfim. Há essa reunião justamente para discutir todos esses pontos. E eu não consigo acreditar que a permanência do Renato, com as vaias, as críticas da torcida, as críticas da imprensa e tudo que o Renato tem feito dentro de campo, como a gente vê, ou melhor, na beira do campo, como a gente vê o resultado dentro de campo, não consigo acreditar que isso não tenha sido colocado na reunião de administração. O que a gente sabe que foi, tanto que tem informações de que foi. Então, assim, respeitando a informação do Magriço, no caso, que ele inclusive liberou o JB a falar o nome dele, a colocar e tudo mais, mas respeitosamente eu discordo e eu tenho informação que ela não é bem assim, tá? Bom, outra situação que eu quero falar para vocês é o Renato, para a próxima temporada, ele tem uma ideia de contratação, uma ideia de contratações, para falar bem a verdade, de jogadores. A presidência, no caso, a gestão de futebol, tem uma ideia fixa de contratações, que são jogadores mais jovens, jogadores promissores, jogadores mais em conta. É uma estratégia do Grêmio, principalmente por conta das finanças. Esse seria um ponto também que foi discutido inicialmente. Tá a fundo contratando, buscando. Não, não está. Isso não está acontecendo, mas já foi colocado inicialmente. Essa informação, quem trouxe foi o Eduardo Gabardo agora à tarde, que já foi discutido uma situação sobre reforços para 2025. Só que o Renato ficou de um lado, a direção ficou de outro. Precisariam entrar em um consenso também sobre reforços. É uma outra situação que também será discutida com toda certeza nessa possibilidade de renovação do técnico Renato Portaluppi. Mas o que a gente pode cravar hoje é que a situação de Renato, que estava quase definida pela sua saída, hoje ela ganhou nuances de uma possibilidade de permanência para 2025. E aí, tu gostaria de ver Renato na Casa Mata na próxima temporada ou não? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre tudo isso. Valeu? Grande abraço, até a próxima. Tchau.